Olá, meus amigos. Estamos mais uma vez ao vivo na nossa tradicional já conversa salgada. É um bate-papo descontraído, mas com muita responsabilidade na questão das informações. Amigos, hoje o assunto não vai ser esporte. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa cidade de Paranaguá. Nós entramos no ano de 2025. Particularmente, gosto de dizer que entramos no primeiro quarto desse século XXI. O que já considero ser um tempo bastante suficiente, né, para que a gente possa fazer análises sobre como estamos em termos de cidade. Já são 25 anos de um novo século, que nos apresenta e impõe novas tecnologias. Algumas dessas tecnologias sequer imaginávamos que elas pudessem existir há pouco tempo atrás. Por isso, nessa noite, vamos refletir e dialogar sobre a nossa cidade e saber dos nossos convidados o que eles pensam sobre o nosso primeiro quarto de século e se ele já é suficiente para nos apontar uma direção do que seremos em termos de cidade e de sociedade nos próximos anos. Comigo nessa noite, no programa Conversa Salgado, o professor e historiador Florindo Vistuba Júnior, que vai nos ajudar a traçar um paralelo de nossa história até o presente momento e nos ajudar a elucidar como a nossa cidade se projeta para um futuro que será cada vez mais desafiador. Também conto com a presença do meu amigo José Reis de Freitas Neto, para muitos, o Juca. Ele é diretor da Agência de Desenvolvimento do Turismo, a ADETUR, diretor da Câmara Setorial de Turismo, Hotéis e Restaurantes da ACIAP, coordenador de eixo de turismo do Comitê Territorial do Litoral e presidente do Comitê Regional do Paraná Produtivo. Amigos, feito essa breve introdução, eu tenho uma pergunta que ela é tranquila de responder. A Paranaguá de 2025 já nos indica algo do que seremos em termos de cidade no futuro? Professor Vistuba, o senhor que tem cabelos brancos um pouco mais avantajados do que nós, pode começar a responder. Eu não sei se foi um elogio ou uma sacanagem, mas tudo bem, vou fazer o quê, né? É conversa salgada, né? Ela tem aquele quê de... Cuidado. Boa noite, Angel, boa noite, Juca. Estamos aqui de volta depois de 20 anos, né, senhor Juca, senhor Angel? Web TV Litoral, né? História e Cultura com o professor Vistuba, lembra? Meu Deus, me deu tanto trabalho aquilo, Deus me livre, mas tudo bem. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro a vocês que o que a gente está falando não é pessoal. Tá? As pessoas imaginam, o professor Vistuba pensa assim. Eu nem penso, tá? Porque nós vivemos assim num momento que é muito difícil falar o que pensa. Quer arrumar inimigos? Fala o que pensa, principalmente em Paranaguá, tá? Paranaguá é terrível com relação a isso. Então, se eu vier a fazer uma análise sobre a situação, é a análise da situação, não sou eu que estou achando assim. Mesmo porque o que eu acho ou deixo de achar ou de pensar, sempre tem como base uma referência bibliográfica, uma referência histórica de como essa cidade se desenvolve. Não que o professor Vistuba acha, tá? Bem claro isso, porque você sabe, Paranaguá é terrível com relação a isso. As pessoas distorcem tudo que tem, e principalmente nessa tecnologia muito nova, né? E as fake news estão aí para isso, né? Substituímos aquela tia que ficava na janela ali na rua Faria Sobrinho, né, Juca? Falando da vida alheia, né? Pelas ruas de Paranaguá. Substituímos aquele povo maldito que ficava no Senadinho, que nem mais existe o Senadinho, né? Tiraram até a placa que ficava ali na parede do clube literário, Senadinho, que era o local onde se discutia, se fazia fofoca, se falava mal da vida de todo mundo, se sabia da vida de todo mundo, né? É terrível. E passamos para uma internet onde não há uma forma de se resolver isso, porque a discussão é muito difícil pela internet, né? As pessoas, quando estão querendo fazer uma discussão, elas estão querendo se impor, estão querendo fazer o bate-boca, que seria tão ótimo que fosse presencial, que daí um tava tapa na cara do outro, entrava na porrada e estava tudo resolvido. Mas hoje não. Hoje a gente tem que medir o que fala. Por isso que eu sempre digo, né?
Não sou o Florindo Bistuba Júnior que está falando sobre isso. É o que ele vê numa análise histórica de Paranaguá, né? Como eu acabei de colocar aí, né? Essa substituição cruel da fofocagem da Praça Fernando Amado sendo utilizada agora pelas redes sociais. E não modificam muitas pessoas, né? Continua sendo o mesmo povo, né? Essa nossa querida Paranaguá tem esses ranços ainda históricos, essa forma histórica de se fazer. O Juca sabe mais do que eu, que ele sofreu muito mais do que eu. Apesar dos meus 65 anos de idade, né? A gente sofre pra cacete desse pessoal. Por isso a gente evita muito de falar sobre as coisas que estão acontecendo hoje, porque a gente ainda quer viver alguns aninhos em Paranaguá, sabe? Mas, professor Mas passo Bistuba, a bola para vocês aí, vamos tocar o barco. Juca, deixando os haters de lado, né, porque não é o caso da gente ficar se preocupando com aquilo que as pessoas vão interpretar de forma equivocada aquilo que dizemos, né? Mas eu sei que você é uma das pessoas, é um dos entusiastas do nosso município, até usei esse termo numa breve propaganda a respeito do programa de hoje, em razão de tudo que você tem feito e certamente continuará fazendo pelo nosso turismo, consequentemente pela nossa economia e, por consequência, por nossa sociedade. TV Paranaguá hoje em que estágio para um futuro, se ele será promissor ou não, Juca? Eu acho que é promissor, sim, né? Eu acho que a gente vem indo para frente, pelo menos na parte do turismo, né? Eu não vou falar sobre bater recordes de grão aqui, isso é com o Porto, mas eu vejo que o turismo tem avançado, né? O ano passado nós tínhamos, aliás, ano passado não, o ano retrasado nós tínhamos duas empresas, né, que vendiam um receptivo aqui no litoral, né, aqui em Paranaguá. E agora a gente já está com mais empresas, né? A gente está com 5 empresas, se não me engano. Então, assim, as coisas começam a crescer, né, estruturadamente. Eu acho que esse é o ponto. Né? O litoral não vai crescer de outra forma. Né? A gente quer aplicar coisas que acontecem fora, nós queremos ser Camboriú, nós queremos ser Morretes, né? Eu acho que a gente tem que ser nós, Paranaguá tem que ser ela. Eu acho que esse é o principal ponto. Né? Quando a gente vê a nossa Bahia, né? Então, assim, eu sempre falo da Bahia, né? Assim, o principal ponto é a Baía de Paranaguá e é o que eu menos vê, né? Um acesso de entrada do litoral sul de São Paulo, né? Se a gente quer tanto curitibano, a gente quer tanto curitibano, né? Curitiba tem 2 milhões, né? Região metropolitana 3 milhões, São Paulo tem 20. E o paulista quer vir para cá. O público de São Paulo, ele quer o que a gente tem, tranquilidade. O paulista não quer Camboriú, né? O paulista quer ninguém, ele não quer ver gente, ele quer ver mato, ele quer ver passarinho, ele quer ver macaco. Então, eu vejo como uma grande oportunidade, né? Uma nova gestão, né? Sempre novas oportunidades. Então, eu vejo, se fizer um bom trabalho, alinhar com os municípios, né? A gente tem que trabalhar em grupo. A gente tem que trabalhar com Antonina, temos que trabalhar com Guaraqueçaba, temos que pensar no canal do Varadouro, o governador já pensa no canal do Varadouro, então eu vejo muita oportunidade, né, e estruturado. Então agora nós temos as agências que vendem, né, os produtos aqui do litoral. Né? É claro que a gente queria que fosse uma estruturação melhor, a gente sempre quer a cidade perfeita, né, tudo bonitinha, né, mas eu acho que essa nova gestão vem focada em tentar também encampar essa bandeira, né? Eu vejo que estão fazendo esforço para isso, mas o que eu vejo é que o principal ponto turismo se faz com iniciativa privada. Né? A gente tem aquela novela Tieta, né? Não sei se vocês lembram, né? Claro que o professor lembra, você também lembra, que era o que era o prefeito que fazia o turismo na cidade. Ah, tá. Então, pois é, não sabia que estava representando. Então, é o prefeito que leva o turismo, que faz o turismo, e na vida real não é isso, não é o prefeito que faz o turismo, quem faz o turismo é o empresário, é quem vende, quem fez bonito foi empresário, quem fez Gramado foi empresário. Então, assim, se a cadeia produtiva não estiver junto com o turismo, não vai andar. Né? Então, a gente tem que parar de solução mágica e contar com a iniciativa privada. Claro que a cidade limpa é obrigação, nós temos que ter isso. Né? Mas se a gente não tiver isso, a gente tem a Bahia, né? A gente tem outros setores a ser explorado,
que eu falo, né, às vezes é melhor receber com a casa suja, para o dono ficar com vergonha, e na próxima ele arruma, do que nunca receber ninguém, né, porque as coisas têm que acontecer. A iniciativa privada esperou muito, né, e se encostou. Paranaguá, ela se adaptou ao porto. Então, por isso que a gente não tem restaurante aberto no Ano Novo, né, os restaurantes fecham em janeiro, né, numa época de maior movimento turístico, vamos dizer assim, né, da cidade, mas temos como reverter isso. Né? A gente trabalhou no receptivo esse ano, ali no dia 31, na virada, o que mais apareceu foi turista. Eu fiquei abismado com a quantidade de turista que estava lá, né, que estava em Paranaguá, né, e não encontrou o que comer à noite. Né? Então, caiu, a gente já abriu pensando nisso, né, que era uma demanda que tinha no Conselho de Turismo, então, e a gente conseguiu atender essas pessoas. Então, são essas pequenas ações que a gente tem que começar a ter no cardápio para ser turístico, né? Para começar a andar essa cadeia, girar essa roda de verdade. Professor Bistuba, com relação a essa cadeia, né, que ela envolve, como o próprio Juca mencionou, né, a iniciativa privada como um propulsor desse desenvolvimento na área turística, mas a nossa sociedade em si, ela que sempre foi uma sociedade voltada ao Porto de Paranaguá desde seus primórdios, ela já conseguiu conceber que somos uma cidade com todas as características para ter um potencial turístico, e eu não estou mencionando aqui o poder público, eu me refiro especificamente à nossa sociedade, enquanto entender o turismo como um negócio paralelo que será benéfico quando estiver a plenos pulmões, será benéfico para todos. Colaborando com o Chuca, é importante que se diga, quando a cidade for boa para o morador, ela será excelente para o turista. Essa é a base. Prefeitura, órgão público, não tem que influenciar a não ser dar a estrutura, envolverem o turismo na cidade. Essa é a grande verdade. A prefeitura tem que dar a estrutura. O empresariado, por mais que se brigue, né? Por exemplo, festa da tainha, todo mundo fica brigando. Não, a prefeitura tem que dar a estrutura para a festa da tainha. E os pescadores que ali estão, os comerciantes que ali estão, é que vão desenvolver o processo, tá, da festa da tainha. Essa é a grande verdade. Enquanto não se chegar a esse princípio básico, pelo lado do poder público, nós corremos um problema seríssimo de estruturar isso. Outra coisa importante que se diga, tá? Culturalmente, Paranaguá é uma cidade portuária. Todo mundo quer botar o filho no porto, a filha no porto, tá? E eu fico muito desanimado com relação a isso, porque fazendo essa leitura, eu chego a uma compreensão que, no futuro, não tão distante, mas também não tão próximo, o nosso porto vai se esgotar. Ele se esgota. O porto chega no momento que não tem mais para onde ampliar, e o que me deixa muito preocupado é que esse avanço do porto se faz sobre a cidade, principalmente do setor histórico da cidade, que é até a Coronel Zé Lobo para cá, né? E aí começa esse avanço, começa a se destruir casas, começa a se abandonar os prédios. O poder público é um exemplo disso, começar pela Câmara Municipal, né? Que no Palácio Visconde de Nácar nada faz, fica parado. Se fez o teatro na gestão do Roque, que já vem em gestões anteriores, mas é ele que concluiu tudo, até que começou com ele e terminou com ele. O que acontece? Caiu o forro. Se deu a alguém para explorar o teatro. Não vi essa concessão passar pela Câmara, mas se deu a alguém a fazer essa exploração do teatro, Raquel Costa. E agora está lá. O prefeito que entrou vai enfrentar várias perrengues na vida por causa dessas situações. Mas o Parnanguara em si, ele tem a visão portuária. Então, você tem que ter, além de uma prefeitura, né, voltada para dar estrutura, e eu aprendi isso nos últimos cursos que eu fiz de turismo com a Universidade Federal de Santa Catarina, e aí tem que ter essa estrutura. O que vai acontecer?
Além de ter essa estrutura, nós temos que ter o convencimento do povo que um dia o porto acaba. Não que ele vai deixar de existir, porque o Porto de Guaraxaba existe até os dias de hoje. O Porto de Otuliza existe até os dias de hoje. O Porto existe e vai continuar. Ele só vai se deslocar para outra região, mais para o sul. Vai ser Pontal, isso é claro, todo mundo sabe, mesmo surgindo agora esse Porto Guará, numa região que é meio complicada pela questão ecológica, mas tudo bem. Se fala que vai trazer empregos, e o que o povo diz? Tudo bem, pode vir, acabou. Mas o turismo é outra visão que entorpece o empresariado parnaguara, porque o empresariado parnaguara ele está ligado às atividades portuárias no seu lucro, na sua empresa. Não estou falando desses gerentes que aqui estão, não é disso também, não. Existe uma coisa muito interessante, é com o aluguel das casas. Boa parte das casas, os aluguéis, é terrível, Paranaguá é muito caro. Não sei se alguém aqui entre nós já procurou um imóvel para alugar, é muito alto o valor venal em razão do porto. E isso encarece profundamente, mas traz lucro para alguém. Alguém é dono dessas casas. E o dono dessas casas não quer uma outra atividade que diminua a atividade portuária, porque vai tirar o rendimento dele, tá? Nesses aluguéis que ele traz para a cidade. Então, é uma estrutura complicada, que tem que sentar todo mundo e conversar. Todo mundo diz, mas são os árabes, né, que chamam de turco em Paranaguá, né? Tudo que é árabe é chamado de turco em Paranaguá, e que não é. Mas eles que não querem perder na lojinha. Gente, eles não ganham milhões nas lojinhas, eles ganham nos aluguéis, tá? Creiam em que a gente tem. Só fazer o levantamento dos imóveis de Paranaguá, tá? Então, é até complicado hoje, porque estão que o setor econômico de Paranaguá está sendo jogado lá para o Parque São João para cima. As residências, Juca, se você olhar, construções, é tudo para lá. o avanço da cidade, de fato, né, a gente percebe, aí falando da questão portuária, existe tanto pela região da Vila Guarani, entre a própria Avenida José Lobo, na costeira, e como o professor mesmo mencionou, existe um deslocamento das moradias para outras regiões da cidade, e para isso o plano diretor seria o melhor meio para que a população, junto ao poder público, consiga direcionar da melhor forma e organizada a nossa cidade. Mas o professor mencionou a questão da cultura, e quando nós vamos a Santa Catarina, nós percebemos uma cultura diferente com relação ao turismo. E quando olhamos a Paranaguá e percebemos que potenciais semelhantes temos, mas ainda não temos essa cultura. Como chegar a essa situação de termos uma cidade culturalmente voltada ao turismo, Juca? Esse é o desafio, mas entra bem no que o professor falou ali, na questão da pessoa se identificar com a cidade. Por exemplo, quando a gente posta qualquer coisa da cidade, uma noite lá, o Jonathan põe uma noite de luar, coisa mais linda, né? Em vez de você receber elogio, o cara recebe porrada. Fala, eu quero ver entrar na cidade, que adianta? Os casarões estão tudo caindo. Assim, não é uma questão política, não é uma questão de... É só para contemplar a noite de luar a canoa. A praça lá, um fim de tarde, uma foto, pegando o museu ali, coisa linda. Mas os casarões estão caindo, não sei, sabe? Então, assim, tudo que qualquer aspecto que a gente tenha bacana na cidade é atacado, né? E isso, a beleza se confunde muito com o turismo, né? Quando os fotógrafos da cidade colocam uma foto, você pode ver que sempre vai ter alguém já criticando alguma coisa da cidade. Então, isso vem muito cidadão parnanguara. Ele... Não querendo falar daquela questão da panela do caranguejo, não é isso, mas ele sente feliz em atacar e destruir o que ele tem, né, em ampliar, né? O que as outras cidades fazem? Elas escondem os defeitos, né? O turismo, Foz do Iguaçu, né, para quem se recorda, era uma cidade extremamente violenta, né? O pessoal ia lá só para muamba, né? Alguns para comprar droga, era muito negativo Foz do Iguaçu.
E você acha que o cara que estava em Foz do Iguaçu ampliava esse problema? Não, o cara tinha que esconder, o cara que ele sabia que ele dependia de Foz, ele dependia da cidade de Leste, ele dependia da Argentina. Então, eles começaram a trabalhar o cidadão, né? Melhorar, mostrar o potencial do turismo, como é que aquilo podia trazer para a cidade, onde que as pessoas se encaixam, onde que você vai entrar, porque o Paranaguá não se vê fazendo parte do turismo. Ele vê alguém fazando parte, mas ele não, tipo, não, isso aí é para alguém. Né? Ele vê como o Gino falou, o Porto, não, eu me vejo fazendo parte do Porto. Não, o Porto, pô, o Porto eu me vejo. Agora, o turismo não, uma coisa que está muito longe da realidade dele. Né? Então, isso tem a ver também com essa questão dele, que ele leva a casa dele. Né? Isso é normal, como você falou, Santa Catarina é aqui. Né? O catarinense tem aquele canteirinho, a casa de madeira, e um canteirinho com uma roseira na frente. Aqui, algumas casas, você tem a pedra brita e a areia que ele deixou lá, que ele vai construir daqui 10 anos. Então, é diferente a forma que ele cuida da própria casa. Então, como é que se quer uma pessoa que não cuida da sua casa, da fachada da sua casa, queria que ela olhe bem a cidade, o conjunto do seu bairro, né? O problema do lixo na cidade não é o problema da prefeitura, o lixo, é o problema do cidadão. O cidadão é responsável pelo que ele produz. E nós passamos para a prefeitura esse problema. Não, esse problema é da prefeitura, a prefeitura tem que arrumar. Não, não é. Isso é educação. Então, essa parte envolve o turismo, tudo isso aí, isso interfere no turismo, na forma que a pessoa vai receber. Graças a Deus, a gente tem tido ali nas pesquisas, né, um bom relato da receptividade. O Parnanguara recebe bem. Quando ele vê que é turista, ele recebe bem, graças a Deus. Então, isso ele tem. Mas, entre nós, não sei, a gente parece que quer pôr para baixo quem está levantando a casa, sabe? Quem está tentando fazer alguma coisa leva a porrada, né? Então isso é muito ruim, porque como eu tiveram outros atrás de mim, né? Que também tentaram. Então assim, eu entendo o trabalho de todos que fizeram para isso, né? Quando eu entrei na Detura, a primeira coisa que eu fiz foi: por que não deu certo? O que a gente fez de errado aqui? Então fiz toda essa lição para entender os projetos, o que aconteceu aqui, né? Então, e alguns eu estou replicando que foram de outros tempos, sabe? Então, assim, às vezes é o timing da coisa acontecer. Talvez era um projeto muito bom, mas a população não estava preparada para aquele projeto. Então, algumas ações de turismo são excelentes, mas ela não é para aquele momento. O povo não está preparado para aquilo. E como a gente está falando, turismo levado pela iniciativa pública, ela se magoa e se fecha. Ela fala: não, então isso que não dá, eu não vou me indispor com o público, né? Então, esse é um dos problemas. Professor, a história, ela de alguma forma, ela explica isso que o Juca relata? Explica. Paranaguá sempre foi uma cidade dominada por grupos. Não estou falando de grupos da droga, porque da droga é muito recente. Não estou falando grupos da prostituição, porque a prostituição sempre existiu em Paranaguá desde o tempo da rua Pêssego Júnior, tá? Bons tempos, né, em que os maiores problemas de Paranaguá eram a prostituição e o jogo do bicho, tá? Mas o que nós temos aqui? Nós temos grupos políticos que governam essa cidade durante décadas. Nós começamos desde lá com Domingos Peneda, Gabriel Delar, e eu vou para os mais recentes dentro da história. A família Buthe, que dominou politicamente e economicamente a cidade, tá? A família Bufara, que também teve um período que fez essa dominação, através, acho que é Nelson Bufara, que foi deputado. Então, tivemos também o próprio Bento Munhoz da Rocha, o pai dele, o Caetano Munhoz, o filho, né? O Caetano Munhoz e depois o Bentinho, Bento Munhoz da Rocha Neto. Tivemos grandes homens dominando politicamente a cidade. Sim, é verdade. Tivemos a família Abude, tivemos a família Lobo, tivemos a família Elias, o Vicente, e é dominação, sim, dominaram politicamente e economicamente a cidade. E aí, nesses últimos anos, nós tivemos a família Roque, que terminou agora, neste ano. Não está muito distante, não. E teve seus pontos positivos, mas também teve seus pontos negativos. A história nos conta isso, não é o professor Vistuba que está contando isso, tá? Mas essas famílias dominaram. Agora,
que nós temos recentemente? Um novo grupo que reaparece, porque ele surgiu lá no tempo do rock, tá? O Adriano não é novidade dentro da política parnanguara, tá? O Adalberto não é novidade dentro da política parnanguara, estou falando dos que estão com os poderes, né? O executivo e o legislativo. E o Parnaguara sempre se acostumou a aguardar que esses líderes, esses poderosos, entre aspas, tá? Porque não são tão poderosos assim quanto eles pensam, porque um dia eles vão embora, assim como eu, o Angel e o Juca também. Falando nisso, desculpe, não é vou embora, mas manda um abraço pro teu pai, Juca. Faz tempo que eu não falo com ele, não tenho ido lá no café, tá? Porque eu tenho aproveitado os finais de semana e vindo para Curitiba, tenho que cuidar da minha casa, senão fica aqui uma sujeira que não acaba mais, tá? Mas esses grupos, não esquece de mandar um abraço para ele. E para tua mãe também, tá? Para tuas irmãs também, tá? Passado o momento do abraço. Passado esse momento que lembrei do barreado, vamos continuar a nossa história. Sempre teve na dependência desses políticos. Tanto é que tem vilas que são dominadas por políticos em Paranaguá. Não pensa que tem só vila dominada por tráfico de droga. Também tem vila dominada por políticos em Paranaguá. Esse é um problema sério, porque se cria um grau de dependência desses políticos. E essa dependência acaba virando uma coisa messiânica, como se eles fossem os salvadores. Hoje vai falar mal do Adriano no Facebook, você vai levar porrada que não acaba mais. Vai sim, porque tem gente que adora. O pior é isso, adora, como adoravam o Marcelo, como adoravam o Mário Roque, como adoravam o Vicente, como adoravam o Tortato, sempre essas pessoas adoram. Cria-se um grau de dependência, tá? E eu enfrentei muito disso quando trabalhei na prefeitura e quando trabalhei também no Porto, esse grau de dependência, porque é um toma lá da cá dentro da sociedade parnaguara. Mas será que, Juca, que somente a questão política ela é suficiente para explicar esse desapego do Parnanguara para com suas belezas naturais, para com a história que nós temos? Porque o professor menciona que... Só queria fazer um conserto aí. Eu não coloquei essa dependência pela questão cultural aí, turística e tudo mais. É uma questão social, Parnaguara. Tá? Não, perfeito, é uma questão social. É só começar a ler as colocações de Facebook, você vai dizer assim, quem é esse cara aqui? Ah, esse cara aqui é o Florindo Vistuba Júnior, vou entrar lá. O que ele é? Ele é um assessor, ele está no gabinete, ele trabalha na prefeitura, ele trabalha no Porto, ele trabalha na Câmara. Você sabe melhor do que eu essa questão, Angel. Tá? Essa é a postura social. Não estou falando cultural, não estou falando histórica, tá? Vem historicamente pela cidade de Paranaguá, mas é uma postura social, sabe? Com relação ainda a essa questão, né, do Parnaguara permitir, de alguma forma, porque quando o professor menciona existe uma dominação, é porque também alguém quer ser dominado. A gente não consegue quebrar se o amigo também concorda com essa opinião, com esse estigma de nós termos mais liberdade para agir, falar, mencionar, sem se preocupar tanto aí com a questão com ideologias. Porque o que parece é que o Parnaguara, ele replica algo que nós já vemos em âmbito nacional. Polarizações, salvadores de pátria, personificações na política, não ideias e projetos. Quando nós vemos campanhas políticas, nós vemos muito pouco a discussão sobre se a ideia é boa ou ruim, mas quem está por trás da ideia. Isso não atrapalha o nosso desenvolvimento? Então, eu vejo que até foi uma das pautas dessa eleição, os conselhos de base. Eu acredito muito em conselho de base. Que são conselhos que eles servem. Nós temos conselho de cultura, nós temos conselho de turismo, conselho de segurança, e esses conselhos têm que refletir o interesse da população.
né, não refletiu o interesse da gestão, né? Eu acho que são duas situações bem diferentes, né? Na hora que o conselho começa a emitir a sua vontade e ele tem peso, eu acho que você começa a mudar as coisas, porque não desmerecendo o trabalho dos mandados anteriores, mas o que eu vejo é a falta de ouvir, né, as pessoas que estão realmente na ativa ali. E quando se ouve, as coisas andam, sabe? Então, sim, o pouco que se ouve, o pouco que tem das questões que há uma proximidade, as coisas andam e repercutem melhor, né? Vamos pegar exemplos micros, né? As comunidades, né? Não é só o trapiche, né? O maior problema das comunidades foi o trapiche, né? Mas eles precisam de mais, né? Mas como é que a gente vai conseguir se aproximar dessas comunidades? Porque aquilo ali é um potencial turístico muito grande, né? Então, só voltando também na questão do antagonismo do porto com o turismo, eu não consigo imaginar quem está pensando em praticar ou implementar o turismo em Paranaguá ter um antagonismo com o porto. Nós não vamos conseguir viver o turismo sem o porto. Porque o porto ele é a mola impulsionadora desse começo do turismo. E o turismo não pode representar perigo para ele. Nós podemos auxiliar o porto a mitigar problemas na cidade, né? Eu acho que o turismo pode fazer essas situações, né? Até algumas multas, né? Estava na questão da reforma da Ermina da Cutinga, né? Não foi feito até hoje, está lá, tá parado, né? Era uma coisa que é importante para nós. Agora recebemos navios um passeio de 1 hora ali que o pessoal poderia estar 5 minutos da onde eles estão, né? Poderiam estar fazendo esse passeio. O Stuba conhece, lá foi, né? Não, pô, reformar um predinho de 20 metros quadrados, uma escada de 360 degraus. Pô, é tão difícil tosar o mato e fazer isso, né? Claro que isso não depende da prefeitura, isso não é da gestão, isso aí é um TAC, né? Um termo de ajuste de conduta que não foi realizado, né? Por que não foi cobrado? Nós temos que ter, pô, o Ministério Público encheu o saco por tanta coisa, o Ministério Público tinha que ir em cima disso, assim, ei, vamos resolver isso, né? Então, são questões que a gente não quer ficar contra o porto. Não precisa, né? O turismo tem que estar junto com o porto. Se a gente pensar na quantidade de mão de obra que tem no porto, pensando agora matematicamente, né? O turismo se começa com o turismo interno, tá? Como é que a coisa alavanca? É que nem Morretes. Morretes começou crescendo com as cidades vizinhas. Gramado, essas cidades começam crescendo pelo fluxo que ela tem, porque tem alguma coisa boa ali, tem uma bala de banana, tem um produtinho, a pessoa vale a pena parar. As paradas do trem, o Vistuba sabe disso, a parada de Alexandra, que comprava um bolinho, um pastel, então assim, todo mundo lembra dessas paradas, porque elas eram marcantes. Então, ter essas referências, né, que são chave, né, você consegue alavancar o turismo, né? E Paranaguá precisa achar o que nós temos aqui, né, que vai fazer o nosso diferencial, né? O Porto, a gente sempre fala, né? Pô, Foz do Iguaçu dá milhões para Foz, inclusive está dando agora, até para o litoral, né? Itaipu, Foz do né? Iguaçu não, Itaipu, corrigido, Itaipu, né? Até a gente está pleiteando alguns recursos lá. E por que o Porto não dá? Porque o Porto não pode, na formatação dele, não pode pôr um centavo fora da operação portuária e compensação ambiental. Ponto. Mas as outras empresas podem. Né? E essas empresas têm 800 funcionários, 500 funcionários. Se a gente faz um trabalho com esses funcionários, com o turismo interno, o Paranaguá é tão surreal que a gente já tem o público. Né? Ah, não, pô, nós não temos público. Peraí. Nós São temos 220 mil pessoas. nós temos um público de 80% de ocupação do hotel, hoje está chegando quase a 90% dos hotéis. Né? Nós estamos falando de 1.800 pessoas que estão na cidade, que são de fora, né? Que está no hotel. Né? Você vê a quantidade de iFood que tem na porta do Ibis, do Camboa, hoje em dia.
mais esses funcionários que estão lá. Então, sim, se a gente pensa em trabalhar com o público interno de Paranaguá, já dá para fazer um bom trabalho. Para quem não tem nada, já seria um bom começo. Né? A gente já poderia ter alguns eventos, algumas coisas voltadas ao turismo. E a gente não ficar no pão e circo. Né? Os eventos pão e circo são nocivos para a cidade. Eles não... Quem é que está ali de empresário? Quem que está ganhando dinheiro ali? Porque o turismo ele é feito com empresas. Se as empresas não ganham dinheiro, para elas não serve. Então, assim, tudo que é feito Morretes, vamos pegar Morretes, os restaurantes se organizaram e eles investiram, foi um investimento de anos. Quando os caras criticam Morretes, eu falo por causa da questão do barreado, mas eu falo assim, olha, eles têm muito mérito, porque eles levantaram uma bandeira e fizeram todo um trabalho, e hoje é uma cidade de referência com relação ao barreado. Então, nós temos que ter isso. Então, assim, aonde que a prefeitura pode ajudar? Qual é o empresário que quer investir em Paranaguá na área turística? O que se precisa? Você quer fazer o quê aqui? Eu quero fazer passeio lá para Piaçaguera, eu quero ir para Superagui, mas eu queria fazer uma caminhada assim. Então, essas coisas que a gente tem que pegar. Esse a gente tem que ver o que tem, né? E trabalhar com essas empresas do Porto, porque elas podem ser o start, né? Faz um convênio, dá um desconto para começar. A gente não vai começar esse negócio que vai parar na frente da casa do barreado, um ônibus com 40 pessoas, porque veio achou o barreado, mas não existe isso, gente. Né? Isso é uma coisa que vai galgando, 10 pessoas, um dia nada, outro dia 30, outro dia nada, e o turista ele vem vindo assim, na hora que o negócio pega mesmo, aí a coisa começa a andar, e a gente tem uma questão de resiliência, né? A resiliência com o direcionamento correto. Aí entra a prefeitura para direcionar. Fala, o que estão precisando aqui? Pô, eu precisava que vocês fizessem estacionamento de ônibus. Então peraí, vamos fazer estacionamento de ônibus. Agora precisamos fazer uma saída para a Ilha do Mel. Então, assim, tem gente, tem barco para ir, vamos levar. Então, os caras do barco querem ganhar dinheiro com isso aqui. Nós perdemos para Pontal do Sul 2 milhões em tarifa de passageiros. 2 milhões. Se eu não me engano, o orçamento da Secultur foi 10 milhões o ano passado, ano retrasado. Então, só que 5 milhões e meio é folha de pagamento. Então sobra 4 milhões e meio. Né? Então 4 milhões e meio, Pontal arrecadou em passagem. Em tarifa de passagem, 2 milhões. E esse mesmo turista está indo para Paranaguá. E a gente não tem uma saída por aqui para mandar esse turista, para a gente arrecadar esse recurso e investir aqui. Então essa questão lógica, a gente não está conseguindo assimilar. Como eu falei ali no começo, é matemática, a gente não está fazendo a matemática. Né? Aonde que Paranaguá pode ganhar? Né? Aonde que isso vai trazer recurso? Né? Eu acho que esse é o principal ponto. Né? Professor, já estamos indo para 40 minutos de programa, passa muito rápido, a gente acha que não, mas conversas como essa, elas acabam nos fazendo perceber que o tempo, literalmente... O Juca fala que é uma desgraça, então? Desculpa, professor. Fala muito bem. Isso nos agrada, porque é esse tipo de informação que a nossa Salgada quer proporcionar ao público. Professor, agora, olhando para o futuro, né? Eu fico muito feliz, porque fui professor do Juca. Lá no tempo. Não à toa ele tem esse conhecimento. Não à toa eles têm esse conhecimento que conseguem nos oferecer. Eu fico muito feliz conhecimento com o pessoal aí. Continua. Professor, mas olhando para o futuro, o senhor, digamos assim, vê com olhos positivos o leme para onde Paranaguá se encaminha? Porque, como eu mencionei, eu fiz a abertura dizendo que já estamos em 1/4 de século. Num piscar de olho, já vamos estar em 50% do século. Paranaguá teremos para o futuro, para os nossos jovens, crianças e para nós mesmos que, se Deus quiser, ainda vamos estar vivos em 2050. Para você está ótimo 2050. Para mim não, nem tanto, tá? Mas eu sou esperançoso. Eu tenho essa esperança de Paranaguá melhore cada vez mais. A Andressa, ela fez uma pergunta bem interessante lá nos comentários, que era questão da escola, né? Se falta trabalhar com a questão cultural mais nas escolas. Sim, falta muito mais. Mas o que está se fazendo é muito bom. Tá? Tem o Capeta lá, que era irmão do Osvaldo, não lembro o primeiro nome dele, porque chama a família inteira de Capeta. Tá? Denis Capeta. Ele faz... Hã? Denis. Denis? Não. Denis. Não? Mas não? Denis Capeta, não? Homem ou mulher? Homem. Não, é o irmão do Osvaldo, o mais novo lá,
que estava na Secretaria de Educação, tá? Ele faz um trabalho, fez o encadernamento da igreja, lá, o caderno da igreja, tá? Então, tem um trabalho valioso feito pelas professoras municipais, tá? De divulgação da história de Paranaguá com os alunos, tá? E esse é um trabalho que vai ter que perdurar, porque não é da noite para o dia que isso vai se fazer, a questão histórica e cultural com o Paranaguá. É um negócio que demora, leva-se muito tempo, vai se ter que galgar muito. O que me deixa triste é que tem alguns que se sentem no status, né? Porque o professor Vistuba tem muito conhecimento. Tem conhecimento porque eu estudei, tá? E as coisas que eu realizo hoje não tem nenhum retorno financeiro, e muito menos político, tá? Mas tem gente que se abocanha disso para se ter um status social dessa sociedade pequenez de Paranaguá, que fica discutindo se era Taquaré, Taguaré, eram os dois, acabou. Se era Ternaguá, Paranaguá, eram os dois. Vamos acabar com o carnaval. Se veja só, Juca, querem acabar com o carnaval em Paranaguá, porque é festa do demônio. Gente, tem muito mais demônio, tá? Em alguns lugares em Paranaguá, carregando símbolos religiosos do que a gente possa imaginar, tá? Então, o carnaval é o que melhor representa a questão econômica, cultural, social, de atividade turística de Paranaguá. Não pode acabar. Nós tivemos problema com a pandemia? Tivemos. Mas não se pode... Vai falar lá no Rio de Janeiro que vão acabar com o carnaval, para ver o que acontece. Mas quem faz o carnaval no Rio de Janeiro também é muita iniciativa privada. Então, uma das críticas que se faz ao carnaval de fato, é o emprego no sentido de patente mesmo. Mas o poder público, apesar de fazer com que o recurso ocorra, mas são parcerias feitas com as grandes empresas, né? A festa do carnaval, sem dúvida, é um chamariz muito significativo, sempre foi para a nossa cidade, né? Mas essa projetando... Em Paranaguá é menor o índice, mas é a mesma situação. É recurso que vem, é investimento das escolas e entra dinheiro. Quando a Andressa menciona a questão da cultura nas escolas, a questão do ensino a respeito da nossa cidade, Juca, o que me chama a atenção é que, apesar de existirem iniciativas em âmbito municipal, onde vai até a 5ª série, essa questão ela acaba que não continua crescente nos anos subsequentes do ensino fundamental 2, acredito que esse seja o nome, porque na minha época era ginásio, e olha, eu falando em minha época, e também no atual ensino médio, que antes era o meu 2º grau. E a continuidade desse ensino é o que faz com que uma pessoa na fase adulta tenha o conhecimento sobre a história e a cultura da nossa cidade e assim possa propagar. Fazendo só um relato, quando nós vemos hoje uma criminalidade crescente com jovens de 15, 16, 17 anos, já tomando literalmente tiros no rosto, é porque alguma coisa falhou ali atrás. E nós não vemos jovens de 20, 25 anos com tanto conhecimento sobre Paranaguá como os jovens que hoje estão, digamos assim, aliciados pelo tráfico de drogas. Então, até hoje não esqueço uma cena, com certeza o professor tem muito mais história sobre isso, mas até hoje não esqueço um dia que a gente foi fazer uma apresentação do Barreado, né, me chamaram lá, Juca, posso falar sobre o Barreado? Lá no CAIC, né, e lá eu acho que era até a 4ª série, e foi no auditóriozinho deles lá, cara, tinha muita criança, umas 400 crianças, fiquei assustado, assim, foi, nossa, mãe, eu nunca tinha falado para tanta gente, assim, ao mesmo tempo. E eu falei sobre o Barreado, né? A alegria deles era tanta, eles provaram o Barreado, né? Eles chegavam para mim assim, tio, meu avô fazia esse negócio, é igualzinho esse aí que o senhor me deu, é muito bom, sabe? E eles, assim, tudo feliz, sabe? Então, assim, tá faltando dar esse orgulho para eles, sabe? Eles ficaram maravilhados com o Barreado, que aquilo era deles, né? Eu contei a história verdadeira, né? Espero que o Vistuba concorde comigo, mas não é essa história contada em Morretes, né, Júnior? E, enfim,
tá faltando esses orgulhos, né? Esses ataques que a gente sofre é porque tá faltando a paixão pelo Parnanguara, sabe? A paixão pelo seu próprio bairro, né? A paixão pela sua rua, né? Então, tá faltando juntar essas questões, né? E claro que passa pela educação. Ontem aqui em casa, ontem não, no domingo, eu encontrei a Gisele, eu acho que o Júnior lembra dela, foi a que fez o Projeto 11, que escreveu, pelo menos, o Projeto 11, que meu pai estava na secretaria, né? E tenho Junto com até a hoje Marisa. o material. Marizinha, desculpa, Marisele não, Marizinha, Uhum. e ela falou assim, e para mim é uma das referências desse projeto, a gente tinha que ter mais isso nas escolas, né? As crianças tinham que saber o que é isso aqui, né? Assim, eu não consigo imaginar, assim, no meu tempo, né? Eu me lembro, com o Júnior a gente leu o Navio Negreiro, né? Imagine se a gente lesse sobre o que tem aqui, o que aconteceu aqui, que o navio afundou, né? Porque a gente não tem uma literatura infantil sobre os contos de Paranaguá, nossa, isso aqui é extremamente importante. Vamos fomentar uma linha da cultura para você ter os contos parnanguaras e na versão infantil tem algumas coisas, né? Eu sei que tem algumas coisas de lendas, né? Mas poderia ter mais, né? Para ele se identificar. Infelizmente, né? Eu posso estar errado, o Júnior que me corrija, mas eu me lembro do Greca, o Greca não, o Jaime Lerner com o Separe em Curitiba, né? A propaganda não foi para os adultos, foi para a criança, o mindset você faz na criança, e a criança que muda todo mundo. Eles conseguiram mudar, porque eles ainda atormentam os pais. O pai ia jogar o lixo, não, você não vai jogar o lixo, tem que separar. Então, assim, isso foi mudando. As crianças mudaram a percepção do curitibano com lixo. Hoje é orgulho. Se você joga teu lixo fora do carro, o curitibano sabe que quem está ali não é curitibano. E ele xinga, ele buzina, ele para do lado, ele briga. Então, assim, isso que a gente tem que ter em Paranaguá. A gente tem que ter esse orgulho pela nossa terra, mesmo ruim, mesmo feia, é a nossa terra, ela é rica, né? A gente tem que parar, aliás, não adianta a gente falar, né, que tem que parar, mas é engraçado porque a Terra do já teve, eu acho tão denigre tanto, né, tão negativo para nossa cidade, né, talvez perdemos oportunidades, né, e para mim um ponto para frente das coisas que a gente perdeu, né, a gente ganhou agora um navio, né, a gente está tendo, esse foi o primeiro passo para frente do turismo, né? Então, nós temos que buscar como é que a gente pode trazer mais coisas para cá, como é que a gente pode tornar mais positivo, né? Claro, né? Pegando toda essa questão, aliando a educação, né? A gente tem um trabalho muito grande, muito difícil, e não vai ser em 4 anos, isso é coisa de 8 anos, pelo menos, para começar a sentir uma diferença nisso, mas isso não vai refletir só na questão do turismo, isso vai refletir na questão da cidade inteira, como o Bistuba falou no começo. É exatamente essa questão da sociedade como um todo, né? Como transformá-la numa sociedade que ame o seu município, independentemente do governo, o qual está lá, está porque você atribuiu o voto ou porque você não atribuiu o voto. Independentemente disso, eu vou cuidar da frente da minha casa. Independentemente disso, eu vou separar o lixo. Independentemente disso, eu vou parar na faixa de pedestre. Independentemente disso, eu vou cobrar políticas públicas, que sejam políticas de governo, como o professor Bistuba mencionou, políticas de Estado, ao invés de ser apenas uma política de governo. Professor, a gente vai voltar na pergunta inicial, né? A questão é como fazer o Parnaguara amar a sua cidade a ponto de transformá-la numa cidade mais bela do que ela já é. A gente diz isso desde o tempo do professor Uziel Prado Tavares. Tem que existir a parnanguaridade, que é o orgulho de ser parnanguara. E a gente trabalhava com isso, Rangel, quando a gente terminava as entrevistas, né? E que daí a gente fazia um entrevistado dizer isso. Muito orgulho de ser parnanguara. E isso está se perdendo. Lógico, é um processo que vai se desmontando se não tiver que reestruturar isso. Então, vejam bem, eu vejo que se não houver união entre os poderes públicos de Paranaguá, tá? Os poderes públicos de Paranaguá. Aí eu estou pegando o município no legislativo, no executivo, o porto, tá?
Aí todo mundo diz, mas o Porto não... O Juca colocou muito bem, o Porto não pode gastar dinheiro que não seja dentro do Porto. Sim. Isso desde o tempo do senhor Arthur Miranda Ramos, que foi superintendente do Porto. As pessoas iam lá, ele pedia umas coisas para ele não podia, né? Porque isso dava problema. O Mário Lobo, até a morte dele, ele respondeu o processo, porque ele utilizou a estrutura do Porto para reformar escolas do Estado, tá? Fazer aquela panificadora, aquele leite, produção de leite, ele respondeu no Tribunal de Justiça, ficou com todos os bens embargados, tá? Porque utilizou da estrutura do Porto para fazer isso. Ele fez na faculdade, na Unespad hoje, que era a FAPIPAR, FUNFAP, a faculdade podia comprar o material, só que não podia pagar a mão de obra. Então, o que aconteceu? O Porto ofertou a mão de obra, tá? Então, sempre se deu um jeito. E o Arthur Miranda Ramos era muito mais esperto, tá? Ele pegava o telefone e ligava para uma empresa, digamos assim, uma TCP da vida, tá? Dizia, estou aqui com o presidente do Rio Branco, eles estão precisando jogar à noite e está sem luz. Dá uma atendida aí. Na hora essas empresas atendiam. Porque quem é que vai dizer não para o superintendente? Naquela época era um cargo maior, tá? O que vai dizer não? Então eles atendiam a cidade. As empresas atendiam. Isso aí é como o Porto. Tinha desfile, né, Juca? Ia desfilar também, Angel também. E aí não tinha caminhão para fazer o desfile no carnaval. Todas as empresas forneciam os tratores, os caminhões, sabe? Faziam o desfile acontecer na cidade. Isso acabou. Isso acabou. Todo mundo tem medo, todo mundo tem... Mas tem condições de fazer. Tem que ter uma união entre eles. Outra coisa, Juca, que me deixa muito triste, todos nós três aqui já frequentamos o mercado do peixe, né? Não é uma coisa boa de se frequentar. É um ambiente que tinha administrador. Na rodoviária tinha administrador, no mercado do peixe tinha administrador, mas pergunto, o que fazem esses administradores? O que eles administram aqui? Se a pessoa recebeu uma concessão do município, qual é a obrigação desse grupo que recebeu essa concessão? Melhorar esse ambiente. Não tem que ficar dependendo da prefeitura, tá? Então não adianta ficar reclamando, porque esses concessionários é que receberam esses bens. É como lá acho que é do Estudante, né? Que pegou fogo, agora tacaram fogo também, mataram um cara lá dentro, mas é concessão. A pessoa que recebeu a concessão, que arrume, tá? Temos ali eu tenho uma raiva disso, da Praça do Guincho, que nunca foi praça, tá? Nunca foi Praça do Guincho, tem o Monumento do Cristo, que tem os concessionários. Porque o banheiro... Eles têm que melhorar aquele ambiente. Pensem nisso. Eles ganharam a concessão. Se eles pagam para a prefeitura, e eu acho que pagam, tá? Porque tem que se pagar uma taxa nesse processo de concessão, eles também têm a obrigatoriedade de melhorar aquele espaço em que eles estão. Não adianta. É aí que está a questão, né? Quer colaborar, a Andressa, da questão comportamental? É uma questão comportamental. Esperar que o poder público resolva aquele local que tive de concessão. Não é o poder público que resolver, é quem recebeu, que foi agraciado com essa concessão. Juntar todo esse pessoal e discutir. Sabe por que tem que discutir? Porque eu tenho que ter um motorista de táxi que fale inglês, que fale espanhol, que fale algum idioma, que conheça a história da cidade. Eu lembro que eu fiz, e o pai do Juca, o Dr. Zé Maria, fez também, uma série de cursos, pregamos cursos para os guardas municipais, falando sobre os pontos turísticos para os guardas municipais. Porque o que o turista vai fazer se estiver perdido, hein, Angel? O que ele vai querer? Ele encontra o guarda municipal e vai pedir uma ajuda. Esse guarda municipal tem que saber aonde ele está ali. Então tem que se fazer uma estrutura em total identidade, todos comprometidos, mas deixar bem claro para o empresariado que o Porto continua sendo a principal atividade econômica da cidade e que
é uma atividade que vai caminhar junto com a atividade. Senão, eles não aceitam. Senhores, estamos nos encaminhando para o nosso final. Vou deixar apenas uma última pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é um espaço para as suas considerações, né, a respeito desse nosso tema, né? Como transformar Paranaguá numa cidade cada vez melhor. Lembrando sempre que a tecnologia está aí, tomando conta de toda e qualquer área de atuação, causando um desemprego significativo devido à sociedade, a mão de obra ser substituída cada vez mais pela tecnologia. E temos aí o turismo como uma ferramenta importante para que essa geração de emprego possa ocorrer em Paranaguá, uma vez que a atividade portuária ela já não comporta mais a empregabilidade como em tempos passados. Juca, gostaria das suas considerações finais sobre esse tema, sobre esse assunto, e a importância de a gente estar sempre discutindo para que Paranaguá tenha aí ambientes de reflexão sobre assuntos tão centrais e que vão fazer parte da nossa sociedade nas próximas décadas. Assim, eu acho que o principal ponto assim, que eu vejo que há um cenário positivo pela frente, né? Então a gente tem uma possibilidade de crescimento muito boa, né? E numa solução mágica. Eu não queria ter uma resposta, né? Como eu estava falando para vocês anteriormente, Paranaguá tem tudo, né? A CETU fez um levantamento, né, no estado do Paraná, e desse levantamento, o litoral foi o único que tem todos os nichos de turismo. Tá? E a gente tem todos, né? Nós temos histórico, nós temos de aventura, né? Rural, religioso, então nós temos tudo. E mesmo assim a gente não consegue para frente. Então, assim, eu acho que a humildade de quem está nos cargos para poder conversar, dialogar, ter uma aproximação com a interação com quem está realmente no mercado, quem está tentando fazer o turismo acontecer aqui da parte empresarial, eu acho que esse é o importante. Né? Mas não acredito numa solução mágica, eu acho que são passos, erros e acertos para a gente tentar ir para frente. E assim, eu vejo o turismo com uma possibilidade muito grande para o litoral. Né? Eu acho que quando né, realmente for aplicado aqui em Paranaguá, é uma mão única, porque ela não vai ter volta. Né? O Paranaguá vai querer optar e vai ver que o turismo dá mais dinheiro. Né? Sonho com esse dia, né? E posso até estar idealizando, mas eu acho que é possível. Né? Eu só vou ficar triste se isso acontecer na mão de alguma outra pessoa de fora vir fazer isso, porque é uma das situações que eu vejo também que pode acontecer, vir alguém de fora e fazer por nós, porque o que nós não conseguimos fazer aqui na cidade. Ou porque não nos deixaram fazer, né? Não que não consigamos, né? Pode ser também, mas às vezes assim, é engraçado porque nós temos muitas ações, sabe, muitas ações relacionadas ao turismo, mas elas estão soltas, sabe, então assim, e elas acabam se desatando e se perdendo, né, aquela pessoa não tem força e perde-se, né, como um projeto 11, então assim, não está alinhado as coisas, não estão pensando igual, né, as esferas dentro do governo, aquilo que o Bissuba falou ali, né, todos estarem ali, a CIAP, a própria Detur, né, os outros conselhos, as outras instituições têm que estar alinhados, os artesanatos, o pessoal do artesanato, o pessoal de cervejaria, turismo rural, então eles têm que estar alinhados. Né, e isso tem que estar numa voz, tem que estar no mesmo caminho, no mesmo pensamento. Né? E quem tem que fazer esse balizamento é a prefeitura, que vai fazer essa orquestração, vamos dizer assim, né? desses participantes. Né? Então, mas eu vejo que há boas possibilidades para Paranaguá, sim. Eu acho que a gente está nesses 25 anos, como você falou aí, pela primeira vez aí, nesses 25 anos, demos um passo para frente com o turismo. Né? Eu acho que isso já é alguma coisa positiva. Professor Bistuba, suas considerações finais, do que o senhor acredita? Eu sempre acredito em alguma coisa, senão não seria professor. Tá? É uma coisa engraçada. Professor, teve um aluno que estávamos lá numa discussão, tal, daí ele disse: até hoje não vi nenhum professor com Ferrari, porque para o professor Ferrari não faz parte da cultura dele. Ele prefere uma casa, ele prefere um lar, ele prefere uma família. Ferrari não interessa.
Ferrari não interessa para o professor. O professor é sempre assim, uma figura que sempre tem uma visão, mesmo com um governo tão maldoso quanto nós estamos tendo a nível do estado do Paraná ultimamente com relação ao professorado. Mas vamos deixar bem claro o seguinte: o turismo é uma atividade econômica que é a que menos polui. Bem claro. Tá? Que menos polui. Não é que ela não polui, é a que menos polui. Porque até a presença do turista é uma poluição. Tá? Deixar isso bem claro para todo mundo. Principalmente na questão ambiental. Então, é o que menos polui, que traz uma arrecadação financeira muito boa para o município e também para o trabalhador, comparando com o que nós temos hoje em Paranaguá. Tá? Porque eu, quando comecei a lecionar para que as pessoas, os meus alunos, fossem para a universidade, para que eles tivessem um curso superior, tivessem um diploma e fossem trabalhar, mesmo não usando esse diploma do curso superior ou não, mas que fossem, de certa forma, autônomos. Hoje eu leciono basicamente para criar mão de obra barata. Desculpe, mas é isso que a gente encontra na educação estadual no Paraná, porque é tudo através de informática, é tudo através de aplicativos, é tudo através de plataformas. E que são cursos técnicos e que, se formos olhar, não estão muito bem encaixados para a questão de Paranaguá. Ou seja, é tudo voltado à questão de trabalhar para alguém e não fazer um empreendedor, apesar que utilizam esse termo empreendedor, tá? Eu acho que quando as pessoas começarem a descobrir que turismo dá dinheiro e que não se faz tanta força, isso é uma grande verdade, tá? Quanto trabalhar dentro de um armazém, tá? Com EPIs, tá? Criando feridas nas pernas, no pulmão, porque essa produção que Paranaguá tem, portuária, é de poluição, não queiram me negar, isso existe, é só acordar de madrugada, e eu, depois que fiquei velho, acordo de madrugada, 4 horas, 3 horas, abrir a janela e olhar que algumas chaminés de empresas funcionam torrencialmente de madrugada. Tá? Aí, tá? Como nós estamos vendo, a juventude vai chegar a uma conclusão que vai ganhar mais trabalhando com menos esforço, tá? E isso vai trazer dinheiro. Não é para agora. Isso demora, porque ninguém fica rico. Apesar que em Paranaguá tem gente que fica rica de uma semana para outra, tá? E a gente sabe como é que eles ficam ricos, tá? Dá probleminha depois, com o chefe, com o superior, acontece, tá? Mas não fica pro resto da vida. Ó, gente, a saída é a questão do turismo como fonte. Juca colocou a questão de Morretes. Agora eu digo a vocês, se Morretes fosse uma cidade portuária, teria isso que tem hoje? Não tem. Sabe por quê? Porque eles tiveram que achar uma saída econômica para a cidade. Eu vou para Morretes, tá? E vou para a festa do aniversário de Morretes. Aonde que a gente fica quando chega em Morretes? Aonde a gente vai passear? Ao lado do Rio Monteaquara, não é verdade? Padroeira de Morretes, aonde que eu fico? Ao lado do Rio Monteaquara. Festa da agricultura, onde é que fica? Ao lado do Rio Monteaquara. Tudo que é festa na mesma região. E enche, tá? Eles tiveram a saída deles. Antonina está achando a saída deles, tá? E por quê? Por causa do enfraquecimento portuário. Isso é lógico, gente. E Paranaguá tem que estar fazendo isso antes, não que eu queira que o porto feche hoje. Não, não é isso. É que isso vai acontecer, uma diminuição drástica, principalmente o que o Gel colocou bem, é a questão do tipo de produto que está passando pelo porto. Hoje vai ser muito mais container, no futuro vai ser muito mais container. E a mão de obra vai ser pequena, vai ser diminuindo, e aí vai dar um grande desemprego. Bem, a minha vontade é que realmente a gente tenha mais parnanguaridades. O que tem que fazer? Mudar nosso comportamento, tem que começar a questionar, tem que começar a brigar. Tem outra coisa interessante que eu gosto de falar sempre, eu mostro aquelas fotos lá no Facebook, professor Vistuba, ou curiosidades do professor Vistuba, e aí
tem as fotos de Paranaguá de antigamente. Todo mundo coloca lá. Ai, que linda, a rua era limpa. Lógico que era limpa. Tinha mau emportamento e 5 mil habitantes a rua ali. Nem é do tamanho da Ilha dos Valadares, tinha 5 mil habitantes. E sabe o que as pessoas faziam antigamente? Elas varriam o lixo na frente da casa delas. Recolhiam esse lixo e queimavam no quintal. Isso é interessante. Hoje ele pode até varrer a frente da casa dele, só que ele queima na calçada do vizinho, né, para entrar fumaça lá na casa do vizinho. E aí todo mundo fica gritando para tirar a roupa do varal porque está entrando fumaça. Por quê? Porque é aquela questão que eu falei para vocês. Hoje, a cidade hoje está muito mais limpa do que há 20 anos atrás. Hão de concordar comigo com relação a isso, tá? Bem claro isso. Mas é que como ficou para a prefeitura resolver, a prefeitura que se vira, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Senhores, gostaria que o amigo só concluísse em razão do nosso tempo que está se esgotando. Tá bom, está concluído então. Professor, quero mais uma vez, antes que o nosso sinal caia, eu quero agradecer a participação do professor Vituba Júnior, professor que muito colabora com o enriquecimento cultural e histórico da nossa cidade, seja através da sua forma de atuar na rede social, mas principalmente como ele atua em sala de aula, que certamente ele formou cidadãos de grande importância e significância para a nossa cidade. O Juca é um deles. Juca, também quero te agradecer e dizer que sou um grande fã do seu pai, Zé Maria, da sua mãe, Dona Norma, pessoas que eu não estou aqui rasgando cedo, mas são pessoas que devem ser para sempre lembrados como dois dos grandes parnaguaras que essa cidade já teve em seus 376 anos de existência. E por isso eu quero deixar também meu abraço ao casal e que gerou um filho que tem um amor pela cidade que vai ajudar a contribuir de uma forma significativa para o nosso futuro. O programa Conversa Salgada ele tem esse intuito, trazer reflexões, apontamentos, divergências, mas com um único sentido, a melhoria da nossa cidade e, principalmente, de nossa sociedade. Mais uma vez, meus agradecimentos a ambos e terminamos aqui mais um Conversa Salgada. Entraremos ao vivo no próximo sábado ou após os Jogos do Rio Branco para discutirmos um pouco mais sobre a rodada do Campeonato Paranaense. Senhores, mais uma vez, muito obrigado a todos que nos acompanharam por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.